pessoal, tudo bem? Eu sou Nádia Zaidan e tenho o prazer de receber vocês para este programa maravilhoso, o Oriente TV, onde nós temos várias matérias especiais, os programas especiais falando sobre o Oriente, as curiosidades, o cotidiano, o entretenimento muito legal para você. E hoje eu estou aqui no Khan el-Khalili, uma casa que é pioneira na arte de dança do ventre, 34 anos de história. Está aqui ao meu lado o meu grande mestre e diretor, proprietário da casa, diretor artístico, Jorge Sabonge, que eu tenho a honra de ser dirigida por ele do início da minha carreira até os dias atuais. E nós vamos ter uma série de matérias agora, que vão falar sobre o Egito, vão falar sobre entusiasmo, sobre o mundo da dança do ventre, assuntos super pertinentes que vai fazer com que você aí conheça um pouco a mais, tire suas dúvidas e se você quiser saber um pouquinho, só você entrar em contato conosco no www.oriente.tv. Em breve nós estaremos disponibilizando o nosso podcast e apresento agora Jorge Sabonge com vocês. Tudo bom, Nádia? Tudo só bem. Esse enunciado aí já valeu a pena, viu? Compra um banco, Habib, com esse enunciado. Ai. Do que a gente vai falar hoje? Conta aí. Então, este primeiro programa, em especial, a gente vai falar de um assunto que tem muita curiosidade, as pessoas têm muita curiosidade a respeito dele, né? Certo. Curiosidade pela dança, curiosidade por ser rota turística e tem muitas verdades, muitos mitos. A gente vai falar sobre o Egito Antigo e o Egito atual. E nada melhor do que você explicar isso, que tem propriedade total sobre o assunto. Bom, vamos lá. Todas as vezes que vinha gente na Khan el-Khalili, no período em que a gente tinha a parte alimentícia, atualmente nós somos praticamente só uma escola, shows, cursos e eventos, né? Todas as vezes que o público vinha, eles imaginavam que o Egito era o Egito dos faraós. Exatamente. Né? O pessoal tinha uma dúvida danada, como é que é esse Egito, não sei o quê. Era aquela coisa que tinha estudado na escola, tinha um monte de dúvidas. E aí o que a gente tem que explicar primeiro quando a gente fala em questão de Egito? O Egito é um dos 22 países árabes, certo? Então nós temos que imaginar que a maioria dos países árabes eles estão praticamente próximos ao Equador, no norte da África e praticamente ali no sudoeste da Ásia, ok? Tem um pouquinho ali no Mediterrâneo também, alguns países, então nós temos 22 países. Os Emirados Árabes são 7 Emirados, certo? Contam como 7 países, no caso. O Egito é um desses 22 países, ok? Esses 22 países falam a língua árabe, só que a gente tem que ver o seguinte, cada país tem os seus dialetos, né? Então, o linguajar do egípcio é diferente do líbio, que é diferente do marroquino, que é diferente do sírio, né? Do iraquiano. Cada um tem seus dialetos e eles praticamente, quando querem se conversar, eles se falam de um árabe que se chama árabe clássico, que é o árabe da mídia, é o árabe que normalmente é utilizado na literatura, né? É um árabe do Alcorão também, é um árabe que é mais próximo a todos eles, porque se cada um começar a falar os seus dialetos, tem que ficar explicando o que é cada palavra. Ninguém se entende. É como se a gente estivesse assim no Rio Grande do Sul, falasse com alguém do Ceará, cada um tem seus dialetos, e aí tem que ficar explicando um para o outro o que é que acontece em cada país. Muito bem, sabendo que esses países estão no norte da África, vivem numa zona de desertificação, onde a temperatura média é de mais ou menos 35 a 43 graus anuais. Né? O Egito é um país que praticamente chove 1 ou 2 vezes por ano, durante uns 10 minutos, e não cai muita água. Por quê? Porque está próximo ao Equador, é uma zona muito quente, muito árida, e logicamente isso faz uma grande diferença. Okay? O que a gente pode falar desses 22 países? Eles têm a mesma língua e a mesma religião, que são islâmicos. Praticamente de 90% a 95% da população é islâmica, eles são seguidores do Alcorão. São países que têm assim, uma história muito extensiva por conta da idade desses países, né? Vocês sabem que praticamente muito da nossa história começou ali na região do Tigre e Eufrates, né? Aquela região dos rios, e onde existe hoje o Iraque e o Irã. O Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, é muito bom a gente falar isso, né? Da mesma forma que a Turquia também não é um país árabe, é um país otomano, né? São ramificações diferentes. E praticamente esses povos, o que eles têm em comum são a religião e
a língua que eles falam, que é o árabe coloquial do dia a dia, cada um com seus dialetos, como a gente já falou. Enfim, o Egito ele está localizado no norte da África, na verdade no nordeste da África. É um país que vive da agricultura, do petróleo, do canal de Suez e do turismo. O canal de Suez foi um canal que mais ou menos no fim do século XIX foi construído ali na lateral da África. Se você olhar um mapa assim, é bem no cantinho assim que vai dar no Mar Vermelho e basicamente liga os países da Europa a toda a parte do Oriente Médio e da Ásia. Okay? Então, se você quiser passar no canal de Suez, você paga um pedágio, provavelmente de 140, 150 mil dólares, e aí você passa com o seu cargueiro lá e leva os seus containers para a Ásia. Ah, mas eu não quero passar por lá, não quero pagar esse valor. Tudo bem, então dá a volta todinha embaixo da África e sobe novamente. Você vai fazer mais ou menos uns 14 a 15 mil quilômetros a mais, vai passar por uma série de perigos e problemas aí no mar, e, logicamente, compensa muito mais passar pelo canal de Suez. Então, se você pegar no Google Earth, você vai perceber que, se você colocar canal de Suez, você vai ver esse canal que tem 160 km de comprimento por 90 de largura. E vai ver muitos cargueiros com muitos containers lá de cima filmados, passando nesse canal, nesses 160 canais, em direção à Ásia. Olha que coisa interessante, né? Então, nós temos aí um lugar que praticamente garante uma renda muito satisfatória para o governo egípcio, ao mesmo tempo que eles também dependem do turismo. O país é extremamente turístico. Por quê? Porque o Egito detém praticamente grande parte dos sítios arqueológicos da humanidade. Muito da história dos faraós está lá, ainda, intacto. Né? A gente pensa assim, nossa, tem 3 pirâmides lá que praticamente... só vou ver essas 3 pirâmides, não, existem mais de 100 pirâmides no Egito. Lógico que a maioria não está aberta ao público, elas são assim um patrimônio tanto da humanidade como do governo egípcio, e logicamente muitas delas são escavadas, ainda hoje são assim protegidas contra saques, contra algum tipo de malfeitores que queiram roubar ou fazer alguma coisa em suas dependências, né? As pessoas acham, Habib, que quando você chega lá, que as pessoas não têm mais escavação, não tem mais pesquisa, mas existem equipes, né, acampadas perto dos locais específicos, fazendo estudo, escavando com autorização do governo. E uma coisa que é interessante, que eu fiquei sabendo nas minhas visitas, nas excursões, que o Egito tem 40% do seu arsenal arqueológico escavado está acima da terra, 60% está abaixo da terra. Ou seja, o governo diz que o país sobrevive turisticamente com esses 40% que está acima e que não se mexe nesse 60% que está abaixo. E é uma terra que nós podemos dizer que é um cemitério a céu aberto, porque se você olhar numa parte do norte até o sul, você vê nas montanhas vários túmulos, é muita gente enterrada, muita múmia, muita coisa. Então, é gente enterrada para todos os lados, principalmente no sul, né? E quando vai chegando mais próximo ao Vale dos Reis, onde tem as pessoas enterradas, os nobres, eles dizem que era mais chique, que era mais... como é que a gente pode falar? Uma palavra que substitui o chique, por exemplo, mais... a nobreza, ostentar, mais nobre, isso. ser enterrado perto de onde estão os faraós, né? Então é muito, muito legal que você viaja, às vezes você sai do Cairo, vai de ônibus ou retorna do Cairo para o sul, você vai olhando nas montanhas, é cheio de buraquinho, assim, aqueles buraquinhos são túmulos, Sim. né? É muito interessante falar também que o Egito começou fazendo grandes pirâmides para os primeiros faraós, para as primeiras dinastias. Se você olhar a história do Egito, são praticamente 39 dinastias de faraós, né? Só se tem registro, basicamente, de 3.200 a.C. até 62 da nossa época, que é a era faraônica. Existe muita coisa antes, vamos dizer 4.000 antes de Cristo, mas não tem registro. Não tem como identificar o que aconteceu nesse período. Só tem registros de 3.200 para cá, antes de Cristo. Certo? Então, a gente tem uma larga história para contar, onde os primeiros faraós, as primeiras dinastias, quando eles morriam, eles eram colocados nas pirâmides. Eles faziam pirâmides durante toda a vida para o faraó ser enterrado lá. O faraó era considerado um deus. Né? Então,
a partir de um certo tempo, eles perceberam que o gasto para fazer uma pirâmide era muito alto. A despesa, a mão de obra para construir uma pirâmide era muito alta. Então, o que eles resolveram fazer? Preferiram colocar no Vale dos Reis. Vale dos Reis seriam tumbas que basicamente elas têm escavações nas rochas, assim, numa montanha gigantesca, que a gente tem a oportunidade de ir lá quando vai em excursões, né? E lá, até hoje, eles vão cavando, encontram uma outra tumba. Vão cavando, encontram outra tumba do outro lado de lá. Se você pensar que, basicamente, Tutankhamun foi descoberto em 1922, quer dizer, quase que um século atrás, olha só, quantos túmulos já foram descobertos até hoje? Se eu não me engano, já tem mais de 80 túmulos. Até uma das últimas vezes que eu vi, estavam em 70 e poucos túmulos. E cada túmulo é uma coisa muito interessante que praticamente você entra dentro do túmulo, caminha dentro da pedra, mais ou menos uns 150 metros lá para baixo, numa parede de mais ou menos 3 por 3, né? Então você vai entrando na pirâmide, nas paredes, na pirâmide, na tumba, e você vai basicamente olhando nas paredes onde está contando a história de cada faraó, da vida inteira deles. Desde quando ele assume o trono, já começa a ser construído, começa a ser pintado, escavado, né, a parede com a história dele, e depois que ele falece, eles têm 60 dias ou 90 dias, eu não me recordo ao certo, para terminar, para que adentre o corpo do faraó até a tumba, e esse tempo é o tempo que eles levam para mumificar o faraó. Né? E o engraçado é que, assim, você chega no Vale dos Reis, é um lugar quente pra caramba, né, Ramiro? Você tem que ir cedo ou tipo no final da tarde. O Vale dos Reis, por ser uma montanha cheia de pedras, imagine num calor de 45 graus, uma sensação num lugar de pedras. Você vai para 55, 60 graus. Você não tem tempo nem de suar. A sua roupa, você põe a mão assim, você sente o suor saindo. Mas ao mesmo tempo que ele está saindo, ele está evaporando. É exatamente por isso que eles usam esse tipo de roupa. Porque essa roupa, ela mantém a umidade do corpo. Se eles usassem uma roupa normal, basicamente eles iriam se desidratar todos os dias. Então, esse tipo de roupa e esse tipo de cafia, que é esse turbante, né? Na verdade, eles usam o turbante ou a cafia, que é esse pano segurado pelo aguel. Isso aí garante que eles não se desidratem. E aí, o que a gente percebe? Os faraós, à medida que os séculos iam passando, mudaram a conduta em termos de construir catacumbas. Né? Deixaram de morrer e ser sepultados em pirâmides para ser sepultado num lugar que se chama Vale dos Reis. Okay? E esse lugar tem centenas ainda de tumbas inexploradas, com todos os tesouros lá enterrados, e cada hora, se a gente olhar nesses canais de história, vocês vão ver que aparecem muitas tumbas que são reconhecidas, tantas múmias foram encontradas, porque eles continuam fazendo escavações. Mas isso é arqueologia patrocinada pelo governo. Né? Ninguém pode chegar lá e ficar cavando até encontrar alguma coisa. E grande parte não são arqueólogos egípcios, são europeus. Isso, eles vêm de fora. Porque a tecnologia é melhor, tem todo um processo. Então, já deu para a gente entender esse período e como é que a coisa funciona. Só para a gente ter uma ideia, o Egito tem 4 períodos muito distintos. O primeiro é o período faraônico, que vem de 3.200 da nossa época até 62, mais ou menos, que é o último faraó, que são os Ptolomeus, que é da época de Cleópatra. Dali para diante, nós temos um período de 300 anos de greco-romano, mais 300 anos que são do período bizantino, que é onde entra o cristianismo e tudo mais, e a partir de mais ou menos 630 da nossa era, começa a acontecer a inserção do islamismo. A partir de lá, o Egito passa a ser islâmico. Certo? E aí começa uma outra etapa. O Egito que a gente encontra hoje, que a gente viaja para lá hoje, é o Egito Islâmico, com todos os atributos dos sítios arqueológicos que eram pertinentes aos faraós. Então nós temos aí um lugar extremamente mágico, né? Maravilhoso do ponto de vista histórico. É reconfortante você passear no Egito e observar que você convive com 5.000 anos de história. Quando eu ia para lá, eu ficava passando a mão nas paredes assim, falando assim, quanta história já passou por essa parede aqui? Quantas vidas essa parede já viu e eu estou passando na frente dela? Uma coisa fantástica, né? Então é um agrado para a nossa parte sensorial, né?
Khan el-Khalili, que é um bairro no Egito, tem um cheiro totalmente específico. Então, você sente aquele cheiro, você sabe que você está no Khan el-Khalili. É um bairro, mercado, a gente pode falar disso num outro momento, ou quem sabe ainda, se houver tempo nesse vídeo aqui. Mas é gostoso para os olhos, para o olfato, né, para o paladar, né, tem uma comida muito diversificada, mas claro, como em todo lugar você precisa saber onde se alimentar e onde comer, né, não são todos os lugares que têm essa facilidade e essa questão de confiança, né. Geralmente as coisas no Egito acontecem em hotéis 5 estrelas, né, não acontecem em hotéis comuns, porque hotéis 5 estrelas você sabe que tem uma padronização mundial, né, qualquer lugar do mundo que você for, eles têm que ter algumas características que determinam que é um hotel 5 estrelas. Aliás, em Dubai, né, em Dubai tem um hotel o Abu Dhabi, que é 7 estrelas, que é tudo de ouro. Burj Al Arab. Burj Al Arab. Burj Al Arab. O Burj Al Arab ele é hotel 7 estrelas, ele tem também. ouro para tudo quanto é caro. Elevador de ouro, ouro nas paredes, é uma coisa impressionante. Né? Se a gente já não imagina como é que é um hotel 5 estrelas de sheiks, imagine o que é um hotel 7 estrelas, onde você pousa de helicóptero, né? E você está no mar. Né? Enfim, é uma outra realidade. A gente, como eu falei, a gente vai para esses lugares, a gente convive com 5 mil anos de civilização. Ao mesmo tempo que você vive no presente, parece que você está na idade de Cristo. Na idade que, 2000 anos atrás, as ruas são de pedras, né? O deserto praticamente toma conta do país inteiro. Você pensa, o rio Nilo, ele está por volta mais ou menos de 7 países. Ele começa lá no sul da África, no Lago Vitória, e ele vai subindo para ir até o Mediterrâneo. Nesse caminho, ele passa por 7 ou 8 países, se não me engano. E aí, a hora que ele entra no Egito, ele passa a se chamar Rio Nilo. Até então, ele é um outro lago, uma vertente. Ele nasce lá embaixo da África e sobe. Okay? Chega na saída do Mediterrâneo, ele abre um delta. Um delta seria um triângulo com muitas ramificações e deságua no Mediterrâneo. Se a gente pensar bem, é muito engraçado, né? O Alto Egito é no sul e o Baixo Egito é no norte. Certo? Lá onde está o Cairo. Por quê? Porque a água em si, ela sobe em vez de ela descer. Né? É diferente. Você vai falar assim, mas por quê? Porque é engraçado, abaixo do Equador, se você dá descarga no vaso sanitário, a água gira no sentido horário. No norte do Equador para cima, se você dá descarga, ela gira no sentido anti-horário. É uma questão física, assim, só para dar para deixar o povo em casa pensando que nunca pensou nisso na vida. Como é que pode, né? Enfim, Egito é um país que você pode voltar muitas vezes, né? Um Egito em que praticamente eles têm um humor muito bom, falam muito, riem muito e vendem muitas coisas assim do Arco da Velha. Você fica louca de ver tanta coisa maravilhosa que você quer trazer, lustre, toalhas, tapetes, tudo que você pode imaginar vende no Egito, na cidade do Cairo. É uma coisa impressionante o passeio que a gente faz por lá. Enfim, deu para ter uma ideia do panorama? Deu, você deu 2 dicas bacanas. Ó, você deu uma dica de turismo, que é o Khan el-Khalili, que certo. É um mercado, né, um bairro mercado, Khan el-Khalili / El Hussein. Que também do lado a gente tem aquele show de derviches, que também fica do outro lado da rua. Na Mesquita, no Cairo. Mesquita, no Cairo. E aí você também deu outra dica, que é o Vale dos Reis, que fica lá no sul. Sim, na cidade de Luxor. De Luxor. Qual outra dica você acha, assim, que as pessoas têm que visitar indo ao Egito? Porque a maioria das pessoas vão com aquele intuito de vou ao festival, que a gente vai falar que é o nosso próximo assunto, vou ficar no Cairo no festival, só que as coisas não acontecem no Cairo, acontecem pro sul. Então... Sim. Quais os outros lugares que você recomendaria que é imperdível para a pessoa? Tá. O Egito, se você ficar um mês, você vai ter muita coisa para ver ainda. Se você ficar 24 horas por dia durante um mês, você ainda vai ter muita coisa para ver. Né? Então vamos começar lá por baixo, vamos descer até o sul do Egito. Nós temos lá o Vale dos Reis em Luxor, e mais para baixo ainda nós temos lá aquelas 4 estátuas gigantes de 12 metros cada uma, que é o templo de Ramsés, que a gente conhece como Abu Simbel. Né? Abu Simbel para alguns, Abu Simbel para outros. A língua árabe normalmente dá várias conotações para a forma como a gente se expressa, né? Então a gente tem que
ver mais ou menos como é que cada um fala, né? Que nem Onkalsum, pode-se falar Onkaltum, Onkaltom. Então tem 16 variações do nome de Onkaltom, que era a maior cantora que o Egito já teve até hoje. Né? Que é mais interessante falar? Subindo, nós temos ali um passeio de barco na cidade de Luxor, que você pode passear no Egito, molhar seus pés na água do rio Nilo. Né? Também tem o templo de Luxor, que é gigantesco, que é quase uns quarteirões de colunas, de estátuas, de pedras, tudo que você pode imaginar. O que mais que a gente tem que é interessante ali, subindo sempre? Se você faz um passeio de cruzeiro, né, que o pessoal costuma fazer, geralmente dura 3 dias, então o barco vai subindo o Nilo durante 3 dias e vai parando nos sítios arqueológicos. Você desce, vai visitar o sítio arqueológico de Komombo, Karnak, né? Karnak em Luxor. Né? Então, temos também a questão de Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh é um balneário que basicamente fica assim na divisa ali da Ásia, né? É um balneário onde você pode fazer mergulho e você pode ver, olha, vou te dizer, uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, que é o mar visto de baixo, com milhares de peixes de tudo quanto é cor, né? Com aquela, vamos dizer assim, como é que a gente chama? É uma fauna marinha, isso? É uma coisa impressionante. São imagens que eu nunca esqueci. Cores maravilhosas. E você não precisa estar de escafandro, daquele conjunto completo para poder mergulhar. Você pode mergulhar com o snorkel, que é aquela máscara e um pé de pato, e você mergulha a 10 metros de profundidade, 15 metros, e você vê aquilo que é um paraíso. Você fala, existe um outro mundo aqui embaixo que eu jamais imaginei. O Mar Vermelho, né? É o Mar Vermelho que a gente fala. Na Bíblia está com o Mar Vermelho, sim, mas é o Mar Vermelho, é o Red Sea que a gente fala. Então, tem Sharm el-Sheikh, Hurghada, que é um outro lugar também que é de perto, que você tem esses passeios, né? A gente fala que são os passeios opcionais, que quando você vai fazer o turismo eles te oferecem um mergulho, o passeio de lancha. Em Abu Simbel. Em Abu Simbel. E você pode fazer esse mergulho e como o pessoal diz, não, porque no Egito não tem praia. Tem sim, gente. Tem o Caribe do Egito, é Sharm el-Sheikh e Hurghada, e vale muito a pena porque é uma fotografia, uma coisa assim da natureza que nós não temos aqui, nós temos muitas coisas bonitas, mas igual aquilo ali é difícil. Eu diria que as naturezas são diferentes. São diferentes. Né? Cada lugar tem sua mágica e seu encanto, beleza. Né? E Sharm el-Sheikh é um lugar maravilhoso. Fora isso, nós temos que lembrar que tem no Cairo dezenas de atrações. Né? Uma delas é o Museu do Cairo, que se você ficar 20 dias visitando, você não vê tudo. Tem tanta coisa, o tesouro do Tutankhamon é um andar inteiro praticamente, é cheio de coisas, múmias de tudo quanto é tamanho, cores, espécies, né? Estátuas gigantescas, maravilhosas, esculturas feitas há 3, 4, 5 mil anos atrás, papiros da época mesmo, vamos dizer assim, da primeira dinastia de faraós. Sarcófagos, corrente, tem tudo. Câmara mortuária, bengala, flecha. Tudo que você pode imaginar. Tem também no Cairo, que eu estava lembrando aqui, a questão do Khan el-Khalili, né? Que a gente não pode esquecer, né? Que a gente já fala Khan el-Khalili, mas é Khan el-Khalili. E toda vez que vocês verem uma palavra com KH, vocês têm que falar como se tivesse 2 R's. Então, Khan el-Khalili. É diferente. O árabe tem diversas formas de ver a letra R. Por exemplo, o H para eles é o som de R, Habib. Né? O R tem som de Irá. Olha que coisa engraçada. Então, se você vê um instrumento que eles tocam com um arco, bem assim, arcaico, né? Bem, vamos dizer, daquele povo mais camponês, chama-se Rabeb. Se escreve Rabeb, mas se fala Rabeb. Que nem Habib é com H, mas se escreve se lê com um R, certo?
Deu para ter uma ideia? Deu. Então, o que mais? Não esquecemos mais dos costumes e tudo mais? Costumes, não. Costumes ainda temos que falar. Nós temos que falar agora de uma coisa muito importante que as bailarinas são muito interessadas e que acabou virando nos últimos tempos, assim, um boom no Egito, que são os festivais de dança, Habib. Certo. Fale para nós dos Vamos lá. festivais de Festivais dança. de dança. Inicialmente, lá por volta do ano 2000, havia um único festival, que era o Ahlan Sahlan, né? Esse festival praticamente arrebanhava públicos e bailarinas do mundo inteiro, tinha apresentações folclóricas, apresentações de palco com 35, 40 músicos do palco, né? E esses festivais eram muito interessantes porque você tinha a oportunidade de assistir a belíssimos shows, participar dos workshops, dançar com alguns conjuntos, claro que tudo isso tem inscrição, tem uma série de tem os seus coisas valores, né? burocráticas, e são valores adicionais que você paga para poder fazer, né? Participar de uma reunião onde você pode ver uma cerimônia de zar, que é o Ayub, né? Que é praticamente uma questão ritualística, né? O que mais? E os festivais sempre tem uma coisa muito interessante, que é a abertura e o encerramento, que são eventos que você não pode deixar de participar, né? Sempre tem bailarinas muito boas, conjuntos ao vivo, tocando, que vai na sua alma. As bandas, né? As bandas são maravilhosas, né? Uma coisa linda de se assistir, né? Normalmente, vale como sugestão para aquelas mulheres que viajam para o Egito, tem que tomar um certo cuidado com a roupa, porque, como nós falamos, é um país islâmico e os ditames religiosos realmente imperam, e eles têm o costume, a mulher não pode mostrar partes do corpo. Então a gente sempre fala, coloca um véu na cabeça, nada de blusas regatas, nada de calças colantes, não pode, para o público muçulmano, para o cidadão muçulmano, para eles é muito ruim ter que conviver com isso. As próprias mulheres de lá se sentem, de certa forma, invadidas quando alguma mulher utiliza uma roupa que praticamente aqui seria assim, vamos dizer, uma roupa de praia, uma roupa que você passeia na praia. Para eles lá isso não funciona, né? Realmente você corre o risco de ser xingado na rua se você cruza com um pessoal mais fundamentalista. Enfim, a gente tem que respeitar a cultura nos lugares que a gente vai. A gente não pode criticar. Eles têm essa cultura há mais de 1000 anos. Então, quem somos nós que vivemos no máximo 100 anos para criticar uma cultura milenar, não é verdade? Vale a pena sempre ressaltar que cada país que você vai visitar, ou que você vai morar, você tem que dar uma estudada na questão um pouquinho do cotidiano, da geografia e dos costumes. Então, quando eu saí daqui para ir para a China e para o Japão, eu estudei mais ou menos como é que era o cotidiano, como é que a gente tinha que se comportar. Então, as pessoas vão para o Egito, elas têm uma cabeça de que elas estão na Europa, vão de mochileiro, eu vou chegar, eu vou conhecer tudo, e eu vou sozinho, eu vou conquistar o Egito. Mas lá você não pode ir sozinho, né, Habib? Tem que ter um acompanhante, tem que ter um guia, porque as pessoas lá... Principalmente as primeiras vezes. Primeiras vezes. Tem um problema muito grande com a questão de você... Tipo, eu dei 50, ele vai falar que você não deu 50 e não vai te dar troco. É a questão das compras. Mas isso não é porque são más pessoas, têm um mau comportamento. É questão do país... É cultural. Todo país que vive do turismo, eles têm algumas artimanhas com o turista. Estratégias. Certo? São estratégias que, de repente, para eles funciona e realmente... a coisa flui. Bom, as mulheres, nós já falamos, as mulheres egípcias, como a gente falou, elas são muçulmanas e, claro, levam adiante a questão da religião a ferro e fogo, né? A religião, para quem não sabe, foi instituída pelo profeta Mohammed, né? Basicamente por volta de 530 ou 630 mais ou menos da nossa era, né? E de lá para cá houve uma expansão do islamismo no norte da África, depois para o leste, avançou para a Ásia e desceu também para a Indonésia, que são praticamente mais de 20 mil ilhas, onde se concentra a maior população muçulmana do mundo. Né? Você não imagina, mas tem na Indonésia, nas Filipinas, na Malásia, tudo dominado. Na Índia também, eles são hindus e são muçulmanos. Então, cada um de um lado, né? Os muçulmanos estão no Paquistão e os hindus estão na Índia.
certo? Mas é tudo um país só, né? Na verdade, o país passa a chamar Paquistão, porque ali é uma região muçulmana. Então, se você tem mais alguma pergunta sobre o Egito, se você tem mais alguma dúvida, mande aí sua pergunta para nós. Nós vamos colocar aqui nos comentários para onde você tem que direcionar, né, a sua pergunta. A gente vai ter um prazer de responder para você todas as suas dúvidas, seus questionamentos, as suas curiosidades. E a gente vai encerrando esse bloco por aqui, para a gente trazer mais assuntos importantes para você. Quero agradecer muito. Você compartilhar os seus conhecimentos conosco. Nossa, foi um prazer imenso. E a gente aprende muito também. E eu espero que vocês entrem no www.oriente.tv para curtir aí o nosso canal e também para mandar suas perguntas, seus e-mails. Nosso podcast vai estar logo liberado para vocês poderem ouvir. Quem não pode, às vezes, ver o vídeo, vai ouvindo aí no trabalho e vai se inteirando aí de todos esses assuntos importantes. E a gente se vê em breve, então, no próximo programa. Muito obrigada. Obrigado.